Hoje é Dia Mundial de Combate à Tuberculose, data que foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose. Isso aconteceu no dia 24 de março de 1882. É importante falar sobre essa data e por isso nós convidamos um médico pneumologista para participar ao vivo do Bom Dia Mato Grosso. É a Camila Freitag quem vai conduzir essa entrevista para tirar as dúvidas e explicar um pouco mais sobre prevenção e tratamento. Bom dia para você, Camila. Oi, Thiago. Bom dia para você, um bom dia a todos que estão com a gente aqui no Bom Dia Mato Grosso. Pois é, essa doença, ela é uma doença infecto-contagiosa, que afeta principalmente os pulmões, mas também outros órgãos do corpo humano, como ossos, rins e também as membranas, que envolvem o cérebro. E a gente separou alguns dados, que falam sobre a doença da Organização Mundial da Saúde, que mostra que 1/3 da população está infectada e também em risco, de desenvolver a tuberculose. Há cerca de 8 milhões de pacientes e mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos no mundo todo por conta dessa doença. O doutor pneumologista Clóvis Botelho está aqui com a gente, vai explicar melhor, doutor? Essa doença é silenciosa, Por isso que é tão importante as pessoas ficarem atentas aos sinais. Sim, é uma doença crônica que a gente chama, É diferente de um quadro agudo de uma virose, que as pessoas sabem que está com a doença. Muitas vezes uma tosse crônica, as pessoas responsabilizam pelo cigarro, ou uma gripe mal curada, que eles falam, uma doença que possa ter que dar tosse também. Então, tosse crônica acima de 3 semanas, deve-se pensar nessa possibilidade de ser a tuberculose. São sintomas, às vezes, pouco importantes, a pessoa não valoriza, e aí atrasa o diagnóstico. E o atraso do diagnóstico é uma das coisas mais importantes na disseminação dessa doença. Se eu estou com a doença, estou com sintomas, às vezes bem leves, eu posso estar transmitindo essa doença para outras pessoas, principalmente dentro do domicílio e também nos ambientes de trabalho. Sempre quando tiver sintomas respiratórios que não têm explicação, eu tenho que pensar nessa possibilidade de tuberculose e estar em atividade. E a doença, uma doença que muitas vezes as pessoas não comentam, a gente não ouve falar, e é um problema, isso também. Sim, é uma doença que ainda tem o estigma, Ninguém quer ter tuberculose. Às vezes a pessoa tem e não quer falar que tem e nem contar para os seus pacientes, para os seus amigos, não conta para ninguém. Então ele fica querendo esconder a doença. Mas é uma doença que tem cura, é uma doença hoje facilmente controlável. Existe na saúde pública meios de você fazer o diagnóstico e de tratamento gratuitamente. Então as pessoas não precisam ter medo de ter essa doença. Ela deve ter medo de ficar com a doença, piorando o seu estado de saúde e transmitindo para outras pessoas. Isso que é o principal motivo. Tem vacina, tem formas também de prevenção, doutor? A prevenção maior é nós identificarmos os casos ativos para poder evitar a disseminação. E o tratamento efetivo daquele caso, que são 6 meses de tratamento. E muitas vezes os pacientes melhoram nos 2 primeiros meses e abandonam o tratamento. Então aí é pior ainda, os bacilos ficam resistentes. A outra maneira de prevenção são para as crianças, principalmente, não ter os casos graves, que é a vacina BCG. Esta vacina é extremamente importante na faixa etária infantil. Nos adultos ela não tem tanta ação, porque nós já tivemos contato possivelmente com o bacilo e nós desenvolvemos naturalmente essa resposta imunológica. Doutor, obrigada pela sua participação com a gente